O nosso dia começou em um café que foi um achado próximo ao hotel, de onde partimos para o nosso primeiro destino. Chegamos aqui a mais um parque real, o Wright Park, que há muito tempo atrás já foi um campo de caça do rei, até que foi aberto ao público. Estamos aqui dando uma voltinha para conhecer. O Kensington Palace é o local onde já moraram diversos membros da família real britânica, como a Rainha Victoria, a Princesa Diana e mais recentemente o Príncipe William e a Princesa Kate. Para nossa entrada, adquirimos o ingresso pelo site oficial. Nós acabamos de visitar ali o Kensington Palace. Acho que é interessante informar que no meio das salas ali, dos quartos, ocorrem exposições temporárias. Então, enquanto você está passeando ali, né, percorrendo o percurso, é bom ficar já de olho, ficar observando, né, os quartos, os apartamentos do rei, da rainha, porque é durante essa exposição que você passa por eles. No caso, a gente até estava interessado de ver as roupas ali da monarquia, da Diana, essas coisas. Só que eu acho que trocou a exposição e não tá mais em exibição. Ao contrário das propriedades da família real, os museus de Londres não cobram ingresso para a entrada, sendo necessária apenas a reserva de horário pelo site oficial. Assim, aproveitamos o dia para conhecer alguns deles, começando pelo Museu de Ciências. Após a entrada, fomos até a Exploring Space, onde está uma nave que foi ao espaço em 2015, uma réplica da nave que levou o homem à Lua e uma rocha lunar. Em seguida, encontra-se a seção Make the Modern World. E aqui vocês têm um foguete nazista que foi utilizado em ataques a Londres durante a Segunda Guerra Mundial. Em uma ofensiva, as forças aliadas capturaram o engenheiro responsável por esses mísseis, que veio a ser, posteriormente, o engenheiro responsável pela criação do foguete que levou o homem à Lua. Aqui nessa sala vocês também conseguem ver a Apollo 10, que foi o módulo preparatório para a Apollo 11. O segundo museu visitado foi de História Natural, cujo hall de entrada conta com o esqueleto de uma baleia azul, além da exibição de fósseis de um mastodonte americano, de um Mantellisaurus e de um meteorito que teria se formado no início do Sistema Solar há mais de 4 bilhões de anos.
Partindo para a Zona Azul, encontramos a coleção de fósseis de dinossauros. O museu conta ainda com zonas dedicadas a animais aquáticos, aves e mamíferos. Em seguida, fomos até a Zona Vermelha, onde estão as áreas dedicadas à evolução humana e à geologia. Agora a gente vai em um simulador de terremoto. Agora saímos ali de trás, o Museu de História Natural, o Museu de Ciência, e logo aqui no lado já tem o Victoria and Albert. O Victoria and Albert é o maior museu de artes decorativas e design do mundo, tendo sido fundado em 1852 e nomeado em homenagem à Rainha Vitória e ao seu marido, o Príncipe Albert. No dia seguinte, pegamos o trem até nosso próximo destino, partindo da estação de Paddington até a cidade de Windsor, com baldeação na estação de Slough. Chegando aqui em Slough, vocês sobem a plataforma, sobem a escadaria e vão em direção à plataforma 1 para pegar o trem com destino a Windsor. Foi uma viagemzinha rápida, uns 5 minutinhos, vocês já estão chegando aqui no Windsor e Town Central. O Castelo de Windsor é uma das residências da família real onde a Rainha Elizabeth costumava passar seus verões. Com mais de 700 anos de história, é o mais antigo castelo ocupado do mundo. Para acessar o local, é possível adquirir o ingresso pelo site oficial.
Nossa, olhando pra lá, olha que lindo. Todos os ângulos são lindos. Porra, esse sol podia firmar. Não podia parar de chover. Tu tá com um cabo torto. Tá engraçado. Olha a chuva dele, gente. Nós acabamos de sair agora ali da capela. Não podia filmar lá dentro, nem tirar foto, mas lá a gente pôde visitar o túmulo da Rainha Elizabeth, do Philip, do pai dela, da irmã dela. Tem todos esses túmulos para visitação lá, além da capela onde casou o Harry e a Meghan, né? Foi uma visita bem legal. Após retornar a Londres, pegamos o trem com destino ao local de uma de nossas séries favoritas por lá. Yeah! Estamos chegando aqui, estamos já em Richmond, local da série do Ted Lasso. Inclusive já ele anda bastante nessa praça aqui. Conhecer aqui a região. Estamos andando aqui na ruazinha, no corredor do Ted Lasso. Por ali, encontramos o The Prince's Head, que é o bar que aparece na série, onde aproveitamos para conhecer e almoçar. E agora, estamos chegando ao finalzinho da nossa viagem. Último destino, Notting Hill. Estamos chegando a um lugar aqui. Que lugar é esse, amor? É um lugar chamado Notting Hill. O bairro é conhecido por suas casinhas coloridas, pela feira de rua e por ser o local do clássico filme Um Lugar Chamado Notting Hill. Curioso mencionar que a fachada da livraria mostrada no filme é na verdade de uma loja de souvenirs. Já aqui é a livraria que inspirou a livraria do filme. Vocês podem notar que tudo em obra aqui, né? Todo lugar que a gente tá indo aqui tem obra, normal. E aqui mais adiante vocês chegam à porta da casa de William, no filme, um lugar chamado Notting Hill. Então é isso, pessoal, estamos chegando ao final dessa nossa viagem. Espero que tenham curtido aí acompanhar nossos vídeos. Qualquer dúvida que tiverem aí podem colocar nos comentários, que na medida do possível eu respondo. Se puderem curtir, se inscrever no canal, qualquer coisa já ajuda. Então é isso, até mais, pessoal.